Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso depende do horário que você está. Que bom poder chegar até você. Eu sou apóstolo Gessé Santos, sou pastor aqui da igreja Eleve Brasil, na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E é uma alegria poder estar com você, poder compartilhar com você esse tempo. Deus em Cristo te abençoe. Eu quero deixar esse dia uma palavra poderosa para o teu coração. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Interessante que essa palavra está implícita dizendo assim, Ele é o meu pastor e Ele não me falta. Então, em todos os momentos, a companhia do céu, a companhia de Deus, a presença dEle está sempre na tua vida. Que Deus te abençoe. Gente, antes de a gente dar continuidade, deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, chegou a hora. Nossos conteúdos estão demais. Então, se inscreve no canal, dá aquele joinha, porque assim você nos ajuda e acompanhe nossos cultos, nossa programação. E se você quiser nos fazer uma visita, é aqui em Gravataí, procure o Ministério Eleve e você é muito bem-vindo aqui com a gente. Galera, hoje nós temos algo muito especial para compartilhar contigo. Eu estou aqui com a Lucilene. Na verdade, a Lucilene não é a Lucilene, é a Lu. Isso aí. É assim, é a Lu. Esse negócio de Lucilene nem encaixa para ti. Não encaixa. É a Lu e é isso. E agora, quem é a Lu? Diga para nós, faz a tua apresentação, quem é a Lu? Para essa galera que está nos assistindo e está te vendo hoje pela primeira vez, e é claro, tem gente que, né, nossos amigos estão nos vendo também, mas quem é a Lu? Hoje a Lu é uma pessoa com um coração muito leve, muito tranquilo. Uma pessoa que dorme com tranquilidade, realmente dorme. E além de tudo isso, hoje eu posso me considerar, sim, filha amada de Deus. Amém, amém. Tem uma coisa interessante, Lu, que a gente tem um testemunho para compartilhar com essa gente, né? E eu queria muito, assim, que você ficasse com a gente, porque vai valer a pena aquilo que a gente vai compartilhar com você. Eu acho que a gente vai precisar voltar um pouquinho lá na história. Bora lá. Né? Vamos lá. Vamos começar voltando um pouquinho na história. Eu tenho aqui um roteiro aqui, mas a gente vai... Na verdade, alguns dias atrás, porque não faz muito tempo, né? Alguém me chama e diz, olha, preciso de ajuda. E foi nesse momento que eu te conheci. Prontamente, Né? Foi nesse momento que eu te conheci. Mas eu queria que você voltasse a 19 anos atrás e nos falasse por quê? Porque tem a ver com casas de religião, tem a ver com o envolvimento nessa área. Uhum. Como é que isso começou, Lu? Como é que você foi entrar nesse meio? Então vamos lá. Eu vou começar a contar um pouco mais longe ainda. Foi quando eu era uma pessoa extremamente... pensava só em mim, eu era egoísta, eu me sentia muito inferior, né? Com a minha família, principalmente com a minha irmã. Né? Eu me sentia assim, comparada, inferiorizada. E o que eu fazia? Eu fazia tudo ao contrário que ela fazia, para chamar a atenção dos meus pais. Porque eu queria a atenção deles. Se ela eu ia não para um tinha. lado, você ia para outro. Totalmente. Vamos lá, vamos dar um exemplo, tá? Ela se vestia que nem menininha, bonitinha, batonzinha, arrumava cabelo. A Lu tava toda desajeitada, camisetão, rasgada, ou aquele escoque desenrolado na cabeça, sabe? Era a pessoa mais... Muitas vezes, eu vou dizer pro senhor que assim, ó, se colocassem
um menino e eu do lado, eu estava igualzinha. Então, tudo que ela tirava a nota máxima, eu fazia de tudo para tirar a nota mínima. E assim foi construindo a nossa infância, a nossa adolescência. Então, tudo que ela fazia certinho, eu fazia ao contrário. E você tem, assim, uma ideia do que desencadeou isso? Em que momento que você olhou para ela que gerou essa carência de chamar a atenção? A comparação. Então, olha como ela é. Ó, tu não é. Olha, ela é o máximo. Tira notas boas. Por que tu não tira nota boa? Nossa, ela é trabalhadora. Olha aí, tu só fica em casa assistindo filme e comendo bolachinha. Porque eu sempre fui obesa. E eu, na minha adolescência, eu continuei obesa. Até muito mais do que agora. Então, sempre teve a comparação. E através da comparação, eu me sentia inferior. E através da inferioridade, eu fazia tudo aquilo que não era para ser feito. E é aí aonde eu quero chegar, que o senhor me perguntou, 19 anos. Quando eu fui escolher a minha opção religiosa, vamos dizer assim, como meu pai já era um bandista, ele já tinha largado, ele já tinha saído dessa religião, eu disse, é lá que eu quero estar. Porque ele já tinha me falado as causas que ele tinha saído. Mas eu disse, é lá que eu quero estar. O teu pai tinha vivido lá e já não estava mais. Já não estava mais, ele já tinha saído, já tinha abandonado. E um certo dia eu cheguei para o meu pai, para minha mãe e disse, ó, a partir de agora eu vou entrar na Umbanda, na Quimbanda, na Nação, e é lá que eu vou ficar. E eles foram contra. E daí mais uma vez... Mas, na verdade, a contrariedade dele te empurrou para lá. Exatamente. Exatamente. No momento que ele disse não, né? Aí que eu fui. Né? Foi assim, as pessoas diziam não para mim, era o fato de eu dizer, então eu vou. Né? E daí foi aonde eu entrei. Eu entrei na Umbanda. E no primeiro momento achei tudo muito lindo, maravilhoso. Nem pensei do que se tratava. A Umbanda em si eu conhecia porque eu vivi a minha infância. Mas a Quimbanda e a Nação, não. E eu achei muito lindo tudo aquilo. E eu disse, eu quero entrar. Então, muitas vezes, as pessoas entram por quê? Porque eu tenho problema de saúde... Porque vai buscar alguma coisa, né? Vida. Enfim, eu achei bonito. Eu achei bonito e entrei. Né? E assim começou, 19 anos, eu fiquei dentro desta religião. Isso durou 19 anos. A profundidade que você se envolveu em tudo isso. Chegou a... Porque daí você vai galgando níveis, né? Sim. Vai se envolvendo, vai... filho, e assim, discípulo, eu não sei como é que funciona, mas é mais ou menos isso. Então o que aconteceu? Eu entrei e realmente, ficou lindo. Mas para te frequentar, tu precisa fazer esse ritual. Daí lá eu ia fazendo, porque eu queria frequentar aquele lugar. E assim eu fui indo. Eu tentei sair 2 vezes. Mas nas 2 vezes que eu saí, eu não consegui. Porque existia muito aquela pressão de dizer, se você vai sair, você vai morrer, se você vai sair, você vai perder tudo que tu conseguiu, se você vai sair, tu vai ficar deprimida, vai entrar em depressão. Mas o que acontece? A minha cabeça e o meu coração já era cheio de traumas que eu vivia. Eu vivia na inferioridade, eu vivia na comparação, e eu guardava todos esses sentimentos dentro de mim. Então, eu não conseguia ser forte, determinada para tomar essa decisão. Quanto isso afetou e destruiu você? Destruiu assim no sentido de emocionalmente. Destruiu, é exatamente isso a palavra. Eu fingia um falso sorriso. Não era verdadeiro. Nunca foi verdadeiro o meu sorriso. Hoje eu posso dizer que sim.
Mas as pessoas olhavam para mim e diziam assim, nossa, Lu, tu tá sempre sorrindo, nossa, Lu, tu tá sempre feliz, mas por dentro eu estava sempre destruída. Muitas e muitas vezes eu entrava no meu quarto e ficava sozinha, era choro, eu batia minha cabeça na parede, eu ficava dizendo, por que eu, né? Essa falsidade de lá fora você ter que mostrar para os outros que eu sou show de bola, né? Que eu sou incrível, que a minha vida é top, que a minha vida é... Porque eu acredito que tem muita gente que está nos assistindo que está vivendo exatamente isso. Né? A gente tem um estereótipo que a gente quer mostrar para todo mundo. É a coisa da rede social, né? Lá você tira uma foto, coloca lá, parece, a gente olha assim e diz, eu quero viver essa vida que ele vive, esse sorriso que ele tem, mas na verdade é só uma imagem de rede social. O quanto isso na tua caminhada trouxe para você assim, o que trouxe? Solidão, porque era um estereótipo, era uma caricatura. Hoje eu entendo que dá para contar nos dedos e sobra dedos, né? As pessoas que estavam comigo porque realmente gostavam da Lu, né? Poucas pessoas estavam comigo pela amizade, mas muitas estavam justamente para sugar aquela energia, aquele falso sorriso que todo mundo achava que era verdadeiro, né? Mas eu perdi a minha família, porque na realidade, como meus pais eram contra, minha família, no caso a minha irmã é pastora, o meu irmão é pastor, então eu perdi a minha família, né? Eu me envolvi com pessoas assim para relacionamento, para casamento, né? Mas não era porque também eles queriam ficar longe de ti, era a situação que levava. Era a situação, não. O amor deles era muito grande. Eles sempre deixaram muito claro que, nós te amamos, mas nós não concordamos. Então, mesmo a gente... E isso eu levo para minha vida. Tem muitas coisas que eu não concordo, mas eu amo. Eu amo meu filho. Mas tem atitudes que eu não concordo, mas eu amo, né? E era exatamente isso que acontecia. Existe o amor, né? Mas eu perdi muito tempo de estar com a minha família. E perdi pela minha rebeldia, perdi de ter um relacionamento, né, saudável. Então, eu tive muitas perdas. Perdeu muitos anos. Muitos anos. Pela minha rebeldia e por eu achar que eu sou autossuficiente também, porque isso eu quero deixar assim, bem saliente isso, porque quando a gente se acha autossuficiente, a gente age com as nossas mãos, né? Com as nossas pernas, com as nossas mãos, e eu me garanto. Então, eu perdi tudo. Porque o engraçado, sabe o que é? É que eu sempre tive na minha vida o quê? A família é tudo. E cada pessoa que se aproximava de mim, eu pregava isso. Você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar do seu filho, você tem que cuidar dos seus pais. E eu me deparava que eu não tinha isso, eu não cuidava de ninguém. Eu não zelava por ninguém. Mesmo o meu desejo, o meu sonho era grandioso demais de ter uma família, mas eu não entrava isso na minha cabeça. A minha rebeldia era muita. Em que nível você chegou lá dentro? Chegou a ser mãe de santo? Sim. 3 anos de mãe de santo, 3 anos de casa aberta. Chegou a ter casa, tudo. Tudo. Fazendo toda... O que acontece? Como eu tentei sair 2 vezes, e a gente ouve muita coisa, minha mente nada equilibrada, o meu coração ferido, então eu voltava. E a terceira vez quando eu voltei, eu disse assim, agora chega.
eu vou fazer todos os rituais. Eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu era manicure ainda. Chegou uma cliente nova e disse assim, tem horário para fazer a minha mão? Tenho. E ali eu conversei com ela disse assim, sou mãe de santo, me mudei para cá agora, eu era de Porto Alegre. Aí eu olhei para ela, naquele momento eu estava sem casa nenhuma. Eu olhei para ela e disse assim, tu faz todos os rituais para mim me tornar mãe de santo, mas eu só quero fazer os rituais, me tornar mãe de santo e eu saio de lá. E ela disse, faço. E eu fiquei lá durante 4 anos. Ela me ensinou muitas coisas lá dentro. Mas eu fiz todos os rituais que precisava. Porque o que era a minha intenção? Eu tinha tentado sair e não consegui. Então a minha intenção era fazer toda a preparação, pegar minhas coisas e ir para casa. Porque como eu já não concordava com muitas coisas dentro das casas de religião, então o que eu fazia? Eu não consigo sair se eu não tiver minhas coisas. Então eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer e depois eu saio. E levo meu filho, porque eu não quero que meu filho passe por tudo que eu passei, porque os desafios são muito grandes. Tem muitas provas para mostrar que tudo aquilo é verdadeiro, tem muitas provas que tu tem que fazer para mostrar que tu é verdadeira dentro. Que tem autoridade, isso vai gerar autoridade. Exatamente. Então, né? Foi o que eu fiz. Eu fiz durante 1 ano, trabalhei muito, eu trabalhava muito. E todo o meu dinheiro eu botava lá porque eu precisava me preparar. E foi aí que eu me preparei e trouxe as coisas para casa. Só que tinha muita gente que gostava de mim. Muita gente que gostava das minhas entidades. E as pessoas começaram a vir. E começaram a vir muitas pessoas que já tinham sido machucadas dentro da religião. Vieram para mim, Lu, no teu lado eu quero ficar. Sem querer abrir uma casa, eu tive que abrir uma casa. Quando eu me deparei, Foi empurrando a situação ali e acabou. Eu tinha 30 pessoas ao meu lado. Então, não foi uma coisa que eu planejei, eu simplesmente queria sair. E, de repente, quando eu vi, eu estava lá com uma missão que eu não queria, na realidade. Quando você quis sair, depois, você falou de medo. Sim, né? sim. Que vai gerando medo. Né? Qual é o maior medo? Ou quais são eles que impede de deixar? De deixar. Como existe muitas, posso falar com toda a convicção hoje, muitas trocas, né? Então, você faz um ritual para te ter saúde, tu faz um ritual para te ter dinheiro, tu faz um ritual para você se dar bem com a sua família, você faz um ritual para ter um casamento bem sucedido, você faz um ritual e assim vai indo. Aí, de repente, o que a pessoa aprende, o que eu aprendi? E se eu sair e tudo aquilo, não vou ter mais. Então, tu acaba tomando decisões... Como se você tivesse aquilo... Cada ritual que você fez te deu posse de alguma coisa. Exatamente. Quer dizer, minha família, minha saúde, meu dinheiro e assim por diante. Quando eu abandono, todas essas coisas vão junto. Vão juntos. Isso, né? Era o que estava sempre na minha mente. Como que eu vou? Tanto é que havia uma pressão também de que isso poderia acontecer? Havia. De dentro? Havia. Existe, como isso é no geral, né? Tem pessoas e pessoas. Estilos de ser humano. Como também tem pai de santos e pai de santos. Né? Então, eu já peguei casos de que se você sair, você está morto. Como eu já disse, como eu peguei pessoas que disse, vai e cuida da sua família. Então, existe pessoas e pessoas. Então,
Você tem que saber aonde está. Entendi. É muito importante isso. Você falou do teu conflito com a tua irmã, né? Uma estava de um lado, do outro, e agora ela evangélica e você Mãe de santo. também tinha a ver com esses mundos, né? Se ela tá para lá, eu vou para cá. Exatamente. Né? Se ela tá para lá, eu vou para cá. Gerou uma intolerância à vida que ela levava, ao que ela pregava, a essa... E todas as pessoas que estavam, né, também do mesmo lado que ela. Muitas vezes teve... Que não tem lado, né? Mas é uma força de expressão. Na realidade, é as pessoas que colocam esse lado e aquele lado, né? É uma força de expressão. É uma coisa assim. Mas assim, existia muita briga entre nós duas, né? Muita briga mesmo, porque ela queria de todo jeito me salvar, né? Eu preciso te salvar, né? Eu disse, mas quem disse que eu não tô salva? Né? Na minha ideia, no meu pensamento, né? E então por várias vezes teve esse atrito, né? Entre ela querer me passar a palavra e eu não queria aceitar o que ela estava me colocando, né? Então existiu muito isso, essa rivalidade de religião, né? Não a rivalidade de fé, a rivalidade de religião. Eu me lembro que um dia eu falei para ela, né? Deus é tão lindo, é tão infinito, que ele diz, né? A família, né? Prega a família, pega a união, pega, né? E eu dizia para ela assim, eu sou tua irmã. E daí eu confrontei ela. Eu disse assim, o dia que tu me encontrar no cruzeiro, toda cheia de saia de armação, com uma guia no pescoço, tocando uma sineta, tu não vai me cumprimentar? Tu é minha irmã. E aquela foi num domingo, meio-dia. Tava eu, ela e minha mãe, as três lavando louça, limpando a louça depois do almoço. Mas foi um sabe aquela coisa assim? Ela lá, ela cá. E minha mãe não sabia o que fazer, porque tava ali lavando a louça. Sabe? Então existiu... Não podia ir para lado nenhum. Não, o que eu vou fazer minhas duas filhas daquele jeito, né? Na realidade, a solução dela foi dar um grito e mandar as duas calar a boca, né? Como o poder de mãe, as duas calaram a boca, né? Mas existiu muito isso, né? O confronto, né? De religião. Até um dia, nós duas sentamos... Na realidade, eu acho que eu orei ali por uma semana. Ela disse depois, ela falou para mim também que estava jejum e oração, para que a gente pudesse sentar e conversar. E nós fomos tomar um café. E ali, naquela conversa, eu entendi que as minhas dores eram as dores dela. Que tudo o que eu sentia de mágoa, de ressentimento, de dor, eram as mesmas dores dela. E ali, naquela tarde, nós prometemos que nós iríamos ser amigas, mas ela não me convidaria para ir na igreja e eu não convidaria ela para ir numa sessão. E daí foi aonde a gente começou a ter a harmonia como irmãs. Deixamos a religiosidade, né, de lado e começamos a viver como irmãs. Ali foi o ponto, assim, quebrou uma fase. Isso. Que era um ciclo de rivalidade. Ali naquela conversa se destruiu isso. Se destruiu isso. Aqueles traumas de infância, né? Os traumas de infância foi resolvido ali, naquele café ali da tarde. Então foi bem marcante essa tarde, sabe? Foi assim, ó, muito marcante essa tarde. Como eu disse assim, eu fui proibida não. Eu não me dava com a minha família. Então, por eu apoiar um primo homossexual, também
de religião, que foi ele que me apresentou a religião em si. E os meus irmãos já na igreja, também no início, né? Porque o início sempre é o início, né? E eu fiquei um bom tempo sem ter contatos com os meus sobrinhos. Porque como eu tinha a religião dentro de casa, né? Tinha as minhas imagens, o meu congal, tudo dentro de casa. Eu tinha esse primo que frequentava a minha casa, que era, assim, esse meu primo, vamos dizer assim, que ele é bem, é bem desafiador, assim, o relacionamento, né? E eu não podia mais... Não era nem pessoal, né? Não era pessoal, era conflitos mesmo. Conflitos mesmo, né? O nível de espiritualidade dele era um outro tipo de espiritualidade. Quem está me assistindo, nos assistindo, vai entender o que eu tô falando, né? Porque existe uma casa de religião desse nível e existe uma casa de religião deste nível, né? Aquele que mexe com mais coisas negativas e o que mexe com menos coisas negativas, né? Então eles não aceitavam que os filhos, e hoje eu vejo que está certo, né? Hoje eu entendo isso, né? E então eu fiquei muitos anos sem poder ter contato com os meus sobrinhos. Eu só tinha contatos com meus sobrinhos quando estava em reunião de família e estava todo mundo junto. Caso contrário, eu não poderia levar os meus sobrinhos na minha casa, dormir na casa da tia, almoçar na casa da tia, nada dessas coisas. Foi uma perca da vida familiar muito forte aí, né? Foi, muito. E a gente já falou sobre isso, mas pelo que dá para entender, assim, uma lacuna, né? Deixou de viver fases importantes da vida por causa de uma escolha. Exatamente. Né? Por causa de uma escolha. Quando que na verdade começou a mudar a cabeça? A tua cabecinha começou a ter assim, onde que foi que momento, que palavra, que conversa, o que aconteceu? Quando eu tomei a decisão de fazer todos os rituais para me aprontar como mãe de santo, cacique de umbanda, ali eu já não estava mais satisfeita com as coisas que eu estava vivendo, eu estava insatisfeita com aquilo. Eu sempre fui contra gastar dinheiros absurdos em obrigações e eu não ter o meu arroz e o feijão dentro do armário. Então, existe muito assim, você tem que fazer aquele ritual, você tem que fazer aquilo ali, porque a tua vida não vai para frente. Então, tu pega todo o dinheiro que tu tem, né? Tu pega todo o dinheiro que tu tem e tu investe, porque depois esse dinheiro vai vir em dobro. Mas nesse período, tá faltando comida dentro de casa, tuas contas não tá pagas, e eu passei por isso. E eu tô falando aqui o que eu tô dizendo, né? Porque eu vivi isso. E como eu não estava mais satisfeita com isso, foi aonde eu decidi o quê? Fazer os rituais para me aprontar como mãe de santo e ir para casa. Então ali eu já não estava mais satisfeita. Só que eu não consegui parar, porque daí vieram pessoas. Então eu comecei a ensinar as pessoas do jeito que eu acreditava. Muitas vezes, o Júlio, que hoje é atualmente meu noivo, o que ele dizia para mim? Ninguém vai te seguir. Tu tá entendendo que o que tu tá tentando ensinar, ninguém vai aceitar? Né? Porque o que eu dizia? Livre-arbítrio, o que tu planta, tu colhe. Não adianta eu querer fazer um trabalho para segurança de serviço se tu é um péssimo funcionário. Né? Então eu falava muito isso. Não adianta eu querer te arranjar um namorado se tu não sabe dar carinho e atenção para aquela pessoa. Então eu fazia, e ele dizia para mim, tu não vai ter seguidores, Lu, tu ensina, isso não está dentro da religião, então tu não vai ter seguidores, né? Ele sempre falava isso para mim, mas ali eu já estava insatisfeita.
E foi em dezembro de 2023 que eu olhei uma live da minha irmã. E ali ela dizia que cada pessoa era um personagem da Bíblia. E eu peguei e disse assim, que personagem que eu sou? Eu quero saber. E daí foi aonde eu conversei com um amigo meu que era pastor e ele disse para mim, Lu, tu é Paulo. Porque tu ensina as pessoas sobre a palavra de Jesus, de Deus, aonde as pessoas não querem, né? E daí eu peguei e disse, pronto, quero ser Paulo, vou entrar em todas as casas de religião ensinando a palavra de Jesus. Isso começou em dezembro do ano passado. E daí eu comecei a querer saber mais. Eu entrei em orações com a minha irmã, junto com um grupo de mulheres empresárias, todas cristãs, e reunião de mulheres cristãs, se fala de Bíblia, né? E daí eu queria indagar mais, e queria saber mais, e mais, e mais. E daí eu lembro que começou assim, vamos fazer oração por isso. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Vamos fazer... Você começou a ter experiências. Exatamente. Comecei a ter experiências com Jesus. Né? Vamos orar por essa causa. Orava, jejuava lá, pá, acontecia. Aí eu chegava na outra oração, orava, babá, acontecia. Orava 5:30 da manhã na segunda, 5 horas da tarde de segunda já acontecia. Aí eu lembro que eu cheguei pro pastor Eujácio, né, que o senhor conhece, e eu falei para ele, pastor, tô com medo de rezar. Eu não quero mais rezar. Porque tudo que eu rezo acontece. Eita. Eu não vou mais rezar. E disse para ele, eu não quero ser mais mãe de santo. Foi em fevereiro daí. Fevereiro de 2024. Isso. Procura, ele entra na tua história. Isso. Né? Como alguém que veio para te aconselhar. Na verdade, você procurou, né? Procurei ele. Bati na porta dele mesmo, é tu que eu quero falar. Foi isso. E começa tudo ali um outro ciclo. O que você falou e o que ele te aconselhou? Eu chorei muito, né? Disse que não queria ser mais mãe de santo, mas eu não sabia como fazer, porque como eu tinha muitas pessoas ao meu lado, eu não estava cuidando daquelas pessoas porque eu era mãe de santo. Eu estava cuidando, orientando, zelando pela vida delas, porque essa sou eu. Não por eu ter Agora, a Lu começou a ter outra, né? Ser a Lu de verdade. O sorriso começou a ser verdadeiro. Tudo. Você não fazia porque tinha que fazer, você fazia porque aquilo estava aqui dentro. Isso. Não, ali naquele momento, tudo. aquele momento ali em dezembro, tudo mudou dentro de mim. Porque a minha família, eu já estava vinculada com elas em amor. Eu já tinha resolvido muitas coisas com a minha irmã, com a minha mãe, né? A doença do meu pai também trouxe muita união, que foi bem no período da pandemia ali. Então trouxe muita união na família, a doença do meu pai. E daí em fevereiro eu disse para o pastor Eujácio, eu não quero ser mais mãe de santo. E eu também não quero mais orar. Porque eu orava e era certeira. Era uma coisa assim. Ou então eu estava lá orando e de repente eu ouvia uma voz, porque as pessoas que são assim de religião afro, ouve, enxerga. São muito sensitivas. Mas o que eu estava ouvindo não eram as vozes que eu ouvia, era uma outra voz. E ali eu já fiquei assim, eita, o que eu tô vendo? O que eu tô sentindo? O que eu tô ouvindo? Né? E eu dizia, daí eu mandava mensagem. Era algo que você não conseguia identificar mais. Não era do comum. Não estava nos 19 anos, entendeu? Não estava lá nos 19 anos. Uma voz nova aparecendo. Uma voz nova, um arrepio diferente, uma sensação diferente. E daí eu ligava para minha irmã e disse, olha isso. Ô Lidia, olha só, enquanto a gente estava orando lá,
tu tem que fazer isso, isso e isso. Sabe? Começou assim. Você falava para ela? Eu falava para ela o que, né? Daí o pastor já se pegou e falou para mim: vive o processo. Você não precisa deixar de ser mãe de santo agora. Vive o processo. Vá com calma, tenha paciência. E se tu não quiser orar, não ora. Eu oro por ti. E daí, para finalizar, ele orou para mim, né? Orou. E o bacana de tudo isso, que eu já estava com a história de Paulo na minha cabeça, e enquanto eu conversava com ele, ele dizia assim: eu vou te contar uma parte da Bíblia. E era qual? Paulo. Aí, ali me deu mais certeza que eu tinha que ser Paulo. Mas na minha cabeça, o que que era? Eu tinha que entrar dentro das casas de religião para mim levar a palavra de Jesus para as pessoas. Nunca me passou pela cabeça que eu iria me converter, que eu ia me batizar, que eu ia aceitar Jesus, que eu ia estar aqui nesse momento. Não, a rebelde ia fazer o quê? Entrar dentro das casas de religião, levar a palavra de Jesus ali na rebeldia. É isso. Como o Júlio disse, não encaixava uma coisa com outra. Não. Né? Mas na cabeça daquele momento... Na minha fazia total sentido. Mas depois disso, porque aí veio, né, ele diz, ó, vamos viver o processo. Isso. Demorou esse processo? Não. Nadinha, né? Não demorou nadinha. Porque nesse meio tempo continuei as orações, mas sem me manifestar. Vou dizer para o senhor que muitas vezes eu ouvia a voz e eu não falava para ninguém o que eu estava ouvindo, porque eu fingia que eu não estava ouvindo. E só lembrava das palavras, vive o processo. Foi indo, e chegou a Páscoa. Páscoa foi o quê? Em março? Final de março, abril? Acho que é isso. Chegou em março, eu tive uma crise muito grande na coluna, aonde eu me travei. Eu me travei de uma maneira que os meus cabelos batiam no chão, porque minha coluna virou mesmo, né? Eu fiquei as pernas e os braços na mesma posição. Né? E eu lembro, né, que o Júlio ainda falou, disse, isso aí é macumba, ele falou, né? E depois que ele falou isso, veio na minha mente como eu estava caminhando. Eu estava quase rastejando de verdade. Ele me levou no médico, era muito difícil entrar no carro, sair do carro, a dor era muita, porque para erguer a perna doía, para se mexer doía o cabelo, doía tudo. Mas eu fui no médico, eles me deram um remédio muito forte. E a minha sogra, como é enfermeira, né? Ela olhou a medicação e disse, Lu, essa medicação aqui é uma medicação para cavalo. Era para estar destruída dormindo. E eu não conseguia nem dormir porque a dor era muita, muita. Se passou, eu acho que 10 dias entre o alívio da dor e eu lembro... tratamento ali da coluna. Aí eu lembro que quando eu já estava mais ou menos recuperada, a minha irmã me liga e diz, Lu, eu recebi uma mensagem do Espírito Santo, eu já estava caminhando, né? Recebi uma mensagem do Espírito Santo e ele disse o seguinte, que se eu continuar do teu lado, eu vou ser defamada de uma tal maneira que o meu nome vai cair na lama. Aí eu disse para ela, isso foi uma escolha minha. Eu, Lu, escolhi que eu quero aprender sobre a Bíblia. Eu, Lu, escolhi que eu quero ficar do teu lado. Então, se o teu nome vai cair na lama, o meu também. Quando eu voltei para dentro de casa, eu não saí mais da cama. Porque eu me travei de novo. Aí foi aonde eu... Seria... Não, eu sou leigo, tá? Tá. As entidades te punindo, é mais ou menos isso? Não querendo que eu tomasse decisões.
porque eles já sabiam a decisão que eu ia tomar. A minha decisão era que eu ia... Porque vamos lá. 3 anos atrás, 2020, eu não queria mais ser mãe de santo. Eu já queria estar fora. E eu não consegui sair. Me aprontei porque eu queria sair. Não consegui porque veio pessoas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque com certeza agora, tem gente que está na mesma situação querendo sair. O que você diria para elas? Se elas querem sair, saiam. Mas não saiam, tipo assim, vou sair, deu, louco. Procure pessoas. Ajuda. Para te guiar, para te orientar, para dar passo a passo. Não de uma maneira de qualquer jeito. Não faça nada de qualquer jeito. Porque existe pessoas que querem ajudar pessoas de verdade com o coração. Eu lembro outra frase... E sem até expor o vínculo da religião, porque a ideia que tem é que alguém que está do outro lado só quer que saia para poder mudar de lado. E na verdade não tem nada a ver com isso, né? É que o que aconteceu contigo talvez com muitas pessoas, né? Possa acontecer, mas essa não é a ideia, é produzir libertação e não fazer uma transição para uma outra religião. É que quando se está livre, né, começa a se entender coisas, começa a se viver novas experiências e... É o viver, né? É o viver. Então, assim, Lu, tu vai virar evangélica? Não era a minha intenção virar evangélica. Mas as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo, eu fui aprendendo, eu fui querendo saber mais. E com tudo isso, eu tive todo o amor da minha família, todo o resgate da minha família. Eu tive tudo. Eu fui uma mãe presente de corpo, mas ausente de palavras. Assim como você carinho. perdeu a vida do sobrinho, você perdeu a vida do teu filho também. Eu perdi totalmente a vida do meu filho. Tudo. Hoje você é mais mãe do que lá atrás. E hoje ele nem está comigo. Hoje ele mora em Balneário Camboriú, eu moro em Cachoeirinha, né? E hoje eu sou muito mais presente na vida dele do que antes. O ponto lá, nós estávamos lá na... Dê o seu joinha aí. Dá o seu joinha. Se inscreva no canal. A gente está aqui com a Lu. E era o momento do conflito. Né? Da difamar. Né? Que diz, se eu vou difamar... Vou junto. Vou junto. Era aí que nós estávamos. E daí foi aonde, fiquei na cama de novo e eu disse pro Júlio, me leva na minha mãe. O Júlio disse, não, vamos no médico. Eu disse, me leva na minha mãe. Ele até disse assim, tu quer ir nesta casa de religião, no médico, tu quer ir nessa casa de religião ou no médico? E eu disse, nenhuma das duas, eu quero ir na minha mãe. Aí ele me trouxe na minha mãe, aqui em Gravataí, e eu disse, mãe, é assim, 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 tá desse jeito. Aí minha mãe olhou para mim e disse assim, minha filha, existe, o que eu tô sentindo é que você tem que perdoar algo. Você precisa perdoar para que as coisas possam acontecer. E eu disse, eu não estou entendendo. Daí ela disse assim, você precisa perdoar e dar ponto final em algo. Só que é só isso que eu consigo entender o que está vindo para mim como mensagem. E eu disse, então pronto. Vou ligar para a Lid e estou largando a religião. Assim? Assim, exatamente assim. Saí na sala,
falei pro Júlio, liguei pra minha irmã, daí eu disse pra ela, preciso de ti do Vilmar, lá no quarto, só nós, né, sem as crianças, né? E eu disse pra ela, ó, o que eu preciso fazer, porque eu não quero ser mais mãe de santo. E ela disse, como? Porque o que acontece? Minha irmã sempre orou por mim. Durante esses 19 anos, minha irmã, meu irmão, meus cunhados. E vou dizer para o senhor que muitas clientes, que depois que eu me batizei, eu disse assim, olha, me batizei. Ai, Lu, glória a Deus, muito orei por ti. Meio assim, né? Então, eu tinha muitas pessoas orando por mim. Muitas pessoas orando por mim. E ali eu tomei a decisão, disse, ó, o que eu preciso fazer? E daí foi onde ela disse, olha, eu abri a Bíblia hoje de manhã, mas eu não tinha entendido aquela palavra, mas hoje agora eu entendo. Então ela recebeu a palavra pela manhã, eu tomei a decisão ali num domingo à noite, e aí começou o processo, né? Ela veio de Balneário Camboriú para cá, na segunda mesmo, foi segunda ou foi no domingo? Não sei que dia que ela entrou em contato com o senhor. Acho que foi na segunda-feira. Não, na terça. Foi porque isso. Daí ela veio, segunda-feira era meia-noite, ela estava lá em casa. Na terça-feira ela disse, tu precisa ter um pastor para te acompanhar. E eu disse, não conheço ninguém. O que tu me disser é o que eu vou fazer. Aí ela me deu 3 nomes, né? Dos 3 nomes e 3 fotos. Tô aqui. Você olhou mais pretinhos e falou assim... É esse. É esse. Aí foi aonde eu comecei, né? Foi 7 dias de oração, 7 dias de jejum. Aonde cada dia, depois da oração, eu recebia a maneira que tinha que fazer, conduzir. Cada dia tinha uma direção específica. Cada dia uma direção específica, exatamente. Foi a experiência, assim, naquele momento de libertação, foi como se você... exatamente, direcional. Ó, faz isso. Para cada tempo tinha uma direção, era isso? Exatamente. E quando chegou o momento que foi bem assim, e agora? As imagens. Né? Ali foi muito surpreendente, porque eu sempre ouvi, os pastores entram na casa de religião, quebram tudo, fazem, né? E eu disse, meu Deus, porque ainda existia ali mesmo eu tendo tomado a decisão, existia o carinho por aquilo ali. Foi 19 anos, né? E eu recebi a direção do quê? Leve tudo aonde iniciou tudo. Como assim? Aí foi aonde nós começamos a conversar, e a minha avó materna já era de religião. Então, eu sempre ouvi dizer, né, e sempre afirmaram que as minhas entidades eram as entidades da minha avó. E tudo começou em Viamão. Em Viamão. Então, minha avó materna, minha mãe e o meu pai. Eu. Um ciclo aí. Um ciclo. Leve onde tudo começou. Daí eu entendi que era para despachar lá em Viamão. Só que estava fora daquilo que minha irmã e meu irmão disseram, opa, não foi isso que nós aprendemos. Aí foi aonde ela ligou para o senhor, pegou a orientação, disse, ó, se ela está sendo conduzida, faça. Né? E foi o que nós fizemos. Né? Na sexta-feira, nós começamos na segunda, na sexta-feira eles reuniram tudo, botamos tudo dentro do carro e levamos aonde foi direcionado a levar. E no sábado já estava me batizando,
Quer dizer, sexta-feira, segunda, chega meia-noite, terça, eu entro ali dentro desse processo. Isso. Que na verdade né, foi mais orando e dando algumas direções. Isso aí. Então foi terça, quarta, quinta, sexta você joga tudo, desfaz os pactos, as alianças, o que tem que ser feito. Tudo. E sábado, tá batizando? E sábado. E daí no sábado, porque assim, eu tive o sonho, né? E o sonho era eu dentro de um lago e eu jogando água para cima. E a minha irmã do meu lado, como se ela tivesse... E eu jogando água para cima. Quando eu contei o sonho para ela, ela disse para mim, Lu, esse é o batismo. Eu disse, não é batismo. Né? Eu já disse assim, Lu, é o batismo, tu tem que se batizar. Eu disse, não, não pode, é eu dentro da água me batizando. Então, eu vou me limpar, eu falei para ela. Né? Ela disse, Lu, é o batismo. Eu disse, tá, então tá, vamos batizar. Aí ela veio, né, toda aquela coisa, tá, mas vamos convidar o fulano, vamos convidar, e começou a dizer, eu não quero convidar ninguém. E daí eu me revoltei. Que daí ali veio, o que veio no meu pensamento? Você orou 19 anos por mim. E de repente você quer convidar uma plateia para ver o que tu conseguiu. Foi o que passou na minha cabeça na hora. E eu falei isso para ela. Daí ela disse, então nós não convidamos ninguém. Daí eu disse, então é só nós. E hoje eu vou dizer para o senhor que é outro pensamento, né? É outro coração. Eu já iria até fazer uma festa, né? Se fosse em outro momento, numa outra situação, eu já ia... Mas é que tinha também, né? Ali, a fase, era a casa estava sendo saqueada, né? Então precisava ir tirando coisas para fora. E da mente, do coração. O processo, nada acontece assim, né? 19 anos. 19 anos. E o senhor sabe que nessa uma semana, o mais dolorido e o que me realmente assim, ó, estou no caminho certo. Foi quando o meu filho olhou para mim e disse assim, você nunca foi minha mãe. E eu olhei para ele e disse, como, né? Tu não, quando tinha que me botar de castigo, quando tinha que me falar uma palavra firme, quando tinha que me chamar a atenção, era a tua pombagira que fazia. E quando era para me dar amor, carinho, afeto, era a tua mãe Oxum e a tua preta velha que fazia isso. Porque quando tu estava envolvida com outras pessoas e nunca comigo. Quando ele falou isso para mim, eu não pensei mais em nada. Eu disse, eu sempre sonhei ter uma família e um filho. Então agora eu vou ter uma família e um filho. Isso foi o que mais pesou para mim naquela semana. Ali foi o corte mesmo. Se eu tinha dúvida, eu perdi todas. E me emociono até hoje para falar disso. Porque hoje eu sou mãe. E hoje eu tenho uma família. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali entrou o processo de libertação. Sim. Né? Como foi nesses dias ali, espiritualmente falando, uma experiência, o que mais te marcou? Né? Você falou agora a experiência de família, mas assim, que você disse, isso não, como você disse, daqui não é
aquilo que eu vivia, tem outra coisa aqui, e aquilo te selou. Um outro momento nessa semana que foi bem assim forte para mim foi no momento que eu comecei a falar coisas que eu fazia dentro da religião. E eu disse assim, a partir de agora eu quero falar com a minha voz. Eu quero que as pessoas venham até mim conversar, mas comigo. Eu quero ter o poder de falar, não que as entidades falam por mim. Eu quero que as pessoas me procurem por quem eu sou, a Lu, não por causa da minha entidade. E muitas pessoas que eu fiz uma reunião com todos eles, dizendo que eu não ia mais ter casa de religião, e muitas pessoas depois me procuraram e disseram assim, o que eu vou fazer agora? Quem que vai me aconselhar? Quem vai falar comigo quando eu tiver um problema na minha vida? E elas estavam falando das minhas entidades. Então eu entendi que eu tinha todas aquelas pessoas em volta de mim, não por causa da Lu, era por causa das entidades. E eu queria pessoas do meu lado que querem a Lu. O sorriso da Lu, a conversa da Lu, a amizade da Lu. Então isso, quando eu comecei a falar eu fazia, né? Comecei a falar e no final eu disse assim, a partir de hoje eu quero falar. Porque eu não tinha domínio das minhas escolhas. Eu não tinha domínio do meu querer. Eu quero montar um negócio. Vamos lá então, vou jogar um búzio, vou tirar uma consulta para saber se eu devo ou não. Não é? Não era exatamente aquilo que descia ao teu coração e eu fazia. Então, quando eu falei aquela frase, a partir de agora eu quero ouvir a minha voz. Eu quero falar para as pessoas, eu quero conversar com as pessoas. Ali também foi um divisor de águas para mim. Hoje você vive outra... você tinha o egoísmo, a inferioridade, né, o sorriso falso. Essa era... A Lu. Quem é hoje? Nossa! A Lu hoje O sorriso é de verdade. O sorriso é de verdade. Hoje o sorriso é verdadeiro. Hoje eu não tenho medo de dizer não para as pessoas. Eu não quero ir, eu não quero fazer, mas com tranquilidade. Hoje eu falo. Eu converso com as pessoas. Hoje as pessoas que vêm para mim, elas querem ouvir a Lu. Então, a Lu hoje é leve, a Lu hoje é tranquila, a Lu hoje tem uma família. E eu não troco nada pelo que eu tenho hoje. Então, hoje a Lu, eu posso dizer que assim, eu durmo bem, eu acordo bem. E eu lembro Mas teve teus desafios também. Sim, muitos. Não é tão tranquilo, né? Porque imagine, né? Não vamos aqui, mas é de um lado para outro, é de um ponto a outro, é de uma extremidade para outra. Então isso é desafiador. É desafiador. Eu lembro 15 dias atrás, né, que eu mandei uma mensagem para o senhor, pastor, preciso da sua ajuda, estou numa crise espiritual aqui imensa. E essa semana, a moça que trabalha lá no meu espaço chegou e perguntou para mim, Lu, tu teve muitas crises espirituais, conflitos espirituais nesse período, né, de sair daqui e ir para lá? E eu parei e pensei. E a minha resposta para ela foi o seguinte: durante 19 anos, eu tive várias guerras espirituais.
Eu tive vários espíritos inferiores em volta de mim, em sonho, no dia a dia. Eu estava dormindo, eu lembro uma noite que eu estava dormindo e eu acordei sufocada, que eu não conseguia respirar. Eu tinha a sensação de pessoas em cima de mim, me enforcando. Então eu disse para ela, fora, tu vai sair da religião e tu vai enfrentar vários conflitos, né, espirituais. Vai, mas aqui tu também tem. Aqui tu também tem. Exato. E essa semana foi muito clara isso para mim. Porque enquanto eu estava aqui nos 19 anos, eu tinha isso. E numa proporção assim, como mais de... Aí você tinha os conflitos, não tinha vida, não tinha família, não tinha sorriso, não tinha alegria. E hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Você tem os conflitos com certeza, mas tem família, tem alegria, tem sorriso verdadeiro, tem... É outra... Mesmo que venham os desafios, o coração está leve, a mente está tranquila. Então aquele desafio vai passar por ele. Mas vai ser fácil. Dentro da experiência aí, que é algo que eu preciso pontuar, porque antes você disse algo lá, tá? Eu saio daqui, a intenção era sair. Ponto. Né? Para onde eu ia... Não quero vincular nada. Não quero era sair. Eu não quero ser nada, eu só não quero mais isso daqui. Né? Eu tenho algo aqui, isso daqui eu não quero mais. Mas você vai querer outra água? Não. Eu só não quero essa. Né? Mas o que fez você dizer assim, tá, eu só não queria essa, mas agora eu quero essa. Agora eu quero ser crente, agora eu quero ser cristã, agora eu quero ser evangélica. Seguir uma igreja evangélica. Seguir essa coisa de pastor e etc. Meu Deus, que... Eu vejo muita... como que é? Deixa eu... Eu fico muito tranquila aqui dentro. Eu me sinto bem aqui. As músicas gospel falam muito comigo. As palavras da Bíblia, ela relata o que realmente tu está vivendo a cada momento da vida. Então, como o Júlio fala, é fato, está ali. Está na Bíblia, é fato. Então, vive ali. Então, vai vivendo o que tu está aprendendo na Bíblia e a cada oração e a cada momento que tu vai vivendo, tu vai experimentando o gostinho. E eu lembro como experimentar uma comida nova e diz assim, uau, eu nunca experimentei isso e amei. É mais ou menos isso. Eu lembro no meu batismo que o Senhor... Nós nos conhecemos no meu batismo. Foi, verdade. Né? Tipo assim, esse é o pastor que vai te batizar. Tipo assim, foi exatamente assim. Muito prazer, pastor. Né? E foi com esse mesmo sorriso. E me encantou. Mas foi uma frase que o Senhor falou lá. O Senhor disse assim, você é livre. Você é livre. E só Deus controla a sua vida. Uau. Essa frase que o Senhor falou... E a sensação do momento era essa? Era. Tava assim, aquele negócio assim, não tem mais aquele... Eu não me sentia livre e eu não me sentia uma pessoa livre. Tudo que eu tinha que fazer era como se eu tivesse que pedir permissão. Você é livre. Só Deus manda na sua vida. Essa frase, para mim, foi isso. Foi essa frase da liberdade
que fez eu querer experimentar cada vez mais, de querer estar aqui cada vez mais, de querer viver isso aqui cada vez mais. Você é livre. Nossa, eu sou livre. Meu Deus, eu sou livre. Entendeu? Porque era o quê? 19 anos presa. 19 anos submissa. Eu tenho liberdade agora. E o Senhor me batizou. E qual foi a cena sem ninguém combinar? Água. As águas para cima. Não tinha. Eu não tive explicação ali, naquele momento. Quer dizer, a visão que veio antes, e ninguém tinha conversado, né? Não. Porque eu cheguei ali no meio, essa era uma conversa tua com... Na minha, ninguém sabia, porque eu não falei para ninguém. Na realidade foi ali, ai, vamos ver uma piscina, ai, vamos ver em tal lugar, vamos fazer em tal lugar. De repente, onde eu estava? Naquela água imensa. Num lago. Num lago, as águas para cima, e o Senhor me falando sobre liberdade. E foi isso que fez com que eu quisesse cada vez mais entrar, cada vez mais entender, cada vez mais viver cada momento que eu estou vivendo. Uau. Nesse tempo, você participou do encontro, né? Sim. Que acredito até que é interessante porque agora vem o encontro, agora 18 a 20 de outubro, temos um encontro e muita gente, eu acho que você que está nos assistindo deveria ir, né? Bah. É incrível. O Júlio vai. O Júlio vai. O Júlio, antes de eu falar do encontro, vou dar um detalhezinho aqui. Um spoiler. Um spoiler. Quando eu e o Júlio nos conhecemos há 4 anos atrás, e eu disse pra ele, disse, olha, eu sou mãe de santo. E ele disse assim, tudo bem, não tem problema. Só não me envolva nisso. E durante esses 3 anos, realmente, ele me respeitou. Eu tinha, vou sair. Ele ficava em casa. Eu tenho tal obrigação. Perfeito. Me avisa só quando eu posso ir. Né? Ele nem conhecia os meus filhos, as pessoas, nada, porque ele não se envolvia. Ele me respeitava, porque ele já me conheceu como mãe de santo. Mas ele não se envolvia. E quando eu comecei a conversar com ele sobre, amor, eu não quero mais, eu não aguento mais essa vida. É uma vida muito triste, porque enquanto todo mundo é assim, tá precisando de ajuda, lembra da mãe de santo. Tá super bem, vai viajar, vai festejar, vai cervejada, churrascada, e mãe de santo fica onde tá, né? Porque ele tá bem. Ele disse assim, eu não sou lembrada, eu não sou, né? E eu sempre dizia, eu não quero mais. E eu lembro que uma frase que ele dizia assim, tu tá se envolvendo, daqui a pouco tu vai virar pastor, ele falou, né? E hoje, ele tá aqui comigo. Tá aqui com a gente. Tá aqui, né? Ele participa dos cultos comigo, ele se envolve comigo. Amém. E isso não tem preço. Tu viver num ambiente... Porque a tua vida familiar, que era aquilo que você buscava, que lá você não tinha vida familiar... Nenhuma. Hoje, você vive algo que gerou uma filosofia de vida, mas a família faz parte. Faz parte. Isso, né? O teu conceito, o que tem importância e valor é família. É família, exatamente. Então, quer dizer, não tem como viver vida cristã sem família. Não tem. Né? Eu sempre digo uma coisa que o meu primeiro amor é Deus, mas o meu primeiro ministério é a minha família. Eu sou pastor e não tem como eu ser pastor se eu não for um bom marido. Não tem como eu ser pastor se eu não sou um bom pai. Não tem como eu ser pastor se eu não tenho um bom relacionamento com as pessoas, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Né? O que valida é o meu primeiro ministério. Né? Se
a minha vida com a minha esposa é uma vida terrível. Quer dizer, me desqualificou. Exatamente. Me desqualificou. Então, hoje, tudo aquilo que você viu, a gente até chama, tem uma coisa interessante que a gente faz, é que no domingo a gente chama de culto da família. Culto da família. Né? É um nome que às vezes, porque vem alguém que vem só, né? Tem alguns que tem alguma... Mas ele é culto da família, porque vem a família, você com a tua família, mas ele é culto da família também porque a igreja é a tua família. É a tua família. Né? É ali que um olha para o outro, tá triste, né? Opa, vem cá, né? Dá um abraço aqui. E essa coisa, ela faz a diferença. Então hoje você está vivendo isso, né? Tô. E para afirmar mais isso, então eu fui no retiro, o encontro com Deus, e agora ele aceitou ir também no retiro. Então vai firmar mais ainda, né? Mas o encontro com Deus não tem explicação. É uma coisa assim que realmente é um encontro com Deus. É onde tu conversa, é onde tu entra para dentro do teu coração, tu abre o teu coração para Deus. É um momento muito especial, muito. Mas Lu, eu não quero virar evangélica. Não precisa virar evangélica, mas vai no encontro com Deus. Porque Deus é Deus. Jesus é Jesus. Não existe... é Deus, é Jesus. Encontro com Deus é isso. É para te ter essa ligação mais forte com Deus. Então, o encontro com Deus para mim foi um momento muito especial, muito marcante. E também de ver pessoas aonde está lá, muitas vezes iguais a mim, né? E que tu acha assim, tô vivendo sozinha, oh meu Deus, tô sozinha nesse mundo, né? Não. Tem outras pessoas sofrendo também, né? E ali tu vive aquele momento com aquelas pessoas, tu faz a confraternização com aquelas pessoas, tu escuta muitos, né? Muitos testemunhos. É uma coisa de Deus. Eu sou suspeito a falar. É muito bom. Sou suspeito a falar, né? Porque eu já passaram de 40. Eita. Já passaram de 40 retiros. Eu perdi as contas lá nos 30. Eu perdi as contas. Hoje você diz assim, quantos encontros? Eu vou ter dificuldade, mas são mais de 40. Eu já estou batendo nos 50 retiros. E todos eles, um é diferente do outro. Se eu tivesse ido só ser ministrado nos 50, os 50 teria mudado algo na minha vida. Além disso, o encontro ele é tão transformador, porque tem coisas que como se diz, tem coisa que é a mesma coisa. Em 50 retiros, você vai fazer a mesma coisa. E aí você diz assim, tá, eu chorei no primeiro, agora já são 50, não vou chorar mais. E aí aquilo, cara, você fala, como assim? Você chegar aqui, eu vi isso todo 50 vezes. E aí Mas é o momento que tu tá vivendo, né? O momento que eu tô vivendo hoje, eu preciso ouvir aquela palavra. Exato. Aí, de repente, aquilo que tá guardadinho lá dentro do teu coração é o que tu vai ouvir a palavra lá. Eu agora no retiro que eu fui, uma irmã que eu não conhecia, eu nunca tinha visto ela, porque eu creio que os horários aqui não batiam. E eu estava com uma coisa dentro do meu coração e eu disse, Pai, me dá resposta, Espírito Santo, me dá resposta. E eu ali, né, ela veio e falou pra mim. Daí eu disse, eita glória, eu falei, né, eu disse, olha aí, eu pedi, então, eu creio que cada retiro, tu vai com um pensamento diferente e o teu coração vai diferente, então as tuas respostas são diferentes.
É impressionante. Amém. Vai pro encontro, gente. Se você ainda não foi, vai, aproveita. Eu sempre digo uma frase, né? Escapa-te por tua vida. Né? Tua vida nunca mais vai ser a mesma. O encontro é sobrenatural, é incrível. E todas as pessoas deviam participar. E não só de um. Quando você chegar nos 50, você vai... Você falou lá da Lu Pastora. Da pastora Lu, né? Que todo mundo começa, agora pastora, agora vai... Mas não vou falar disso. Mas eu quero falar do futuro. Não. A expectativa para futuro. Qual é? Expectativa para o futuro. Aprendi há pouco tempo também que Jesus nos mostra o final do processo, né? Eu estava muito nervosa porque eu vi o final, mas eu disse, como que eu vou viver isso agora? Né? Então, a minha expectativa para o futuro é... Eu sei que eu idealizo algo, sei os passos que eu tenho que tomar, mas eu não tenho a dimensão do futuro. E vou deixar realmente Jesus conduzir se colocar isso. nas mãos de Deus e deixar... Lá no início que eu falei era o quê? A Lu, autossuficiente, que controlava tudo com as suas mãos e com seus braços. Hoje, a Lu está deixando de lado essa autossuficiência para deixar ser conduzida por Deus e Jesus. Tenho meus planos? Tenho, como a gente estava conversando aqui no início. Né? Meus planos financeiros, meus planos de negócio, a minha empresa, minha vida com família. Eu tenho os meus planos. E Jesus sabe quais são os meus planos. Então, ele só vai transbordar ainda mais naquilo que tem que ser e o que eu tenho que viver. Deixa uma mensagem para essa gente. Aproveita, né? Está aqui e tem tanta gente nos assistindo agora. E qual é a mensagem, né, que você deixa para essa pessoa que se identificou com você e tá lá onde você estava, como, né, emocionalmente falando, e o que você fala para ela? Fique à vontade. Deixa eu tirar aqui então. Experimente. Viva tudo o que você tem que viver e não tenha medo. O medo te impede de tu atingir novos lugares, conhecer novas pessoas e ter novas experiências. Não deixa que o medo te conduza. Vai conhecer, vai entender, vai pesquisar. Porque muitas vezes eu e talvez você julgue algo que não conheça. Então, viva o extraordinário. E não deixe que outras pessoas te digam o que é certo e o errado para a sua vida. Esse é o recado que eu deixo para você. Amém. Lu, obrigado. Coisa boa a gente poder ter esse tempo de conhecer melhor. E, é claro, né, tem tanta gente que está nos assistindo agora e que com certeza está sendo impactado pela tua vida, pelo poder da transformação. Eu acho que isso identifica muito, porque tem tanta gente, né, que precisa ser alcançada, precisa ser transformada. E nós estamos aqui. Fala da tua igreja agora, né? Fala da minha igreja. Ó, venha. Pastor não é nada bonito, mas é legal. Exatamente, ele é muito legal, dá um suporte extraordinário. Gente, é realmente isso. Você que tem essa vontade no seu coração de conhecer, de entender, tem medo dessa opressão, tem medo do julgamento. Porque eu tinha medo do julgamento e da opressão.
vem até nós. Vem aqui até a Eleve, até o pastor Gessé. Amém. Eu também vou estar do lado dele se precisar. Então, eu tive pessoas, eu tive o pastor Gessé, eu tive minha irmã, meu irmão, Eu minha família. eu acho, Lu, que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais. Também. Que às vezes está vivendo, quer conversar, quer perguntar, né? Pergunta Estou lá pelo aberta. Insta, essas coisas que funcionam muito legal aí. E eu acho que é uma forma, né? Quer chegar até a gente, também a gente está aqui estamos à disposição, mas hoje você é um meio, né? Para conduzir essas pessoas até trazer para esse nível que você está vivendo, né? Para essa experiência que você está vivendo. E a igreja está aqui, né? A igreja é só... Gente, às vezes a gente tem medo de algumas coisas, tem um pré-conceito. Exatamente. Né? Um conceito pré-estabelecido, pré-concebido. Mas são comidas que a gente ainda não comeu, né? Eu gosto muito de viajar. E quando eu viajo, uma das coisas que eu gosto é experimentar coisa nova, né? Chegar lá, olhar uma comida, dizer, tem umas comidas que eu até digo assim, é a primeira? Eu digo, não, é a última. Mas eu experimento, né? E às vezes tem pessoas que nunca comeu e tem um preconceito, olham, não e cria um pré-julgamento. Então, destrua todo o preconceito, todo o pré-julgamento com igreja, né? Gente, a gente está aqui, né? E se for só para você entender melhor, legal. Ninguém está te dizendo que você tem que ir para algum lugar ou não, né? Se permita, porque se já tem aí uma pequena fagulha de um desejo de mudar de verdade tudo que você está vivendo, está na insatisfação, tá? Procura. Sabe que você tem um ponto de apoio, a vida da Lu, a nossa vida aqui, que a gente está à disposição para te conduzir para esse quebrar isso que está te trazendo essa insatisfação. Certo? Beleza, é isso aí. Então, mais uma vez, né? Dá aí o teu joinha. Por favor, não saia sem dar o teu joinha, sem dizer que isso nos ajuda muito, tá? Faz com que o YouTube, o Instagram, as redes aí, nos coloquem mais para cima. Também, você que não está inscrito, se inscreve, nos segue. Né? Lá o nosso Instagram é @Igreja Eleve. Entra aí. YouTube também. O YouTube também é isso, né? Uhum. O YouTube também, Igreja Eleve, é o nosso canal, tá? E tamo junto. Beijo no teu coração. Beijo, Lu. Beijo. Foi o maior prazer estar aqui. Amém. Deus te abençoe. Amém. Quero abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe, te guarde. Que a mão do Senhor muito abençoada. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.